E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o John, host do Teologicamente, o seu podcast de teologia. Ouça os meus episódios no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. É isso aí, pessoal. No episódio de hoje nós iremos falar, vamos estar dando continuidade à nossa série de episódios a respeito da oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos falar sobre não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E quem vai estar participando do episódio de hoje é o reverendo Silas Daniel, pastor da 5ª Igreja Presbiteriana do Santo Agostinho, em Volta Redonda. Tudo bem com você, pastor? Tudo bom, John Herbert. E você? Com a graça de Deus, estamos caminhando. Amém. Reverendo, fale mais um pouco do Senhor para os nossos ouvintes. Muito bem, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há 35 anos aproximadamente, né? Eu fui ordenado em 1986, então é 34 anos, 86, 34 anos, mais 2 anos de licenciado que eu tive. Me formei pelo Seminário Presbiteriano Conservador em Riacho Grande, São Bernardo do Campo, e também pastoreei várias igrejas, né? A começar por Jales, São Paulo, São José do Rio Preto, depois Quirinópolis, Goiás, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Marília, São Paulo, Piraí, Rio de Janeiro, e agora estou aqui há 17 anos na 5ª Igreja Presbiteriana, a igreja com o ministério mais extenso que eu tive até hoje foi aqui, 17 anos. Sou casado com Jusilene Soares de Andrade Paulo há 26 anos e tenho 2 filhos, Lineker e Gustavo, com 25 anos, engenheiro civil, e a Karen Monize, com 23 anos, odonto. Portanto, com a graça de Deus, estamos aí formando os nossos filhos e dirigindo aí 5ª Igreja com carinho e amor nesse período todo. Então é um pouquinho da minha parte, da minha história, né? Eu sou evangélico desde o ventre materno, né? Estou com 58 anos, desde que eu me conheço por gente, eu sou presbiteriano. Sim. Fui criado na igreja presbiteriana desde quando minha mãe se converteu do catolicismo para o presbiterianismo. Aí depois da sua conversão, né? Que veio eu. Aí, ao me ter, eu já fui inserido dentro da igreja. Com a graça de Deus, estou aqui até hoje. Meus pais já faleceram, né? Se minha mãe tivesse viva aí, estaria com 106 anos, o meu pai com 121, né? Ou 123. Então já faz bastante tempo aí que nós já não o temos mais conosco. Mas, com a graça de Deus, estamos caminhando para a glória dele e assim vamos. Sou o caçula da família, né? Caçula. Eu sou o caçula. Minha irmã mais velha tem 82 anos, a outra tem 81 e a outra 15 anos mais velha que outra. Você faz as contas aí, dá uns 73, né? Então, acho que você ter uma ideia aí como é que é a minha família. Eu já estive visitando, né, a Igreja do Senhor, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes. E é bonito assim a igreja. O Senhor me ajudou 2 vezes, né? Uma vez foi numa dos meus podcasts aqui com Augusto Nicodemos, né? E com Hernandes e Dias Lopes. O Senhor me ajudou aí 2 vezes. Antes, o primeiro foi com o Hernandes, né? Foi com Hernandes e Dias Lopes, isso. Isso, Hernandes. E o segundo com o reverendo Augusto Nicodemos. Aí eu falei assim, agora tá na vez do reverendo participar também. Ele me ajudou, agora tá na hora dele participar também. Não, eu sou pequenininho perto deles. Aqueles camaradas lá são grandes, eles poderiam responder muito melhor que eu aqui esse podcast seu. Mas estamos aí para ajudar, né? Somar, e se Deus abençoar, a gente vai dar a resposta aí que possa agradar a Deus em primeiro lugar e atender às necessidades dos ouvintes. A gente pode ver que o mundo, né? O mundo caído, de certa forma, ele nos bombardeia continuamente, né? Com a realidade do pecado e suas consequências, né? Nós podemos observar isso, né, reverendo, no mundo natural, né? A gente pode observar isso também no âmbito intelectual, né? Somos atacados, às vezes, na nossa fé, diretamente na nossa fé. E assim, pois o homem, né? Ele está constantemente em busca da verdade, mas é incapaz de encontrá-la, né, reverendo? Com certeza. Isso
nós estamos vendo. E uma coisa eu quero dizer para você, Herbert, eu tenho andado muito pensativo com o que está acontecendo no mundo. Primeiro, nós vimos essa pandemia chegar e nos fechar em casa. Segundo, nós vemos que a China ela está agindo de uma maneira assim muito estranha. Ela está agindo primeiro com o espalhar desse vírus que já matou milhões de pessoas. É uma coisa que terrível. E outra coisa, ela intervindo nos países. E isso me deixa um pouco aborrecido. Intervir aqui no Brasil, intervir nos Estados Unidos, intervir em outros países. Ela começa a comprar alguns terrenos, comprar algumas firmas. Então você vai ver que é tudo chinês. Onde é chinês? A China comprou, né? Comprou a usina tal, comprou o frigorífico tal. Daqui a pouco nós vamos ficar à mercê da China. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar. Segundo, que há uma mudança muito grande no seio das igrejas, pastores dizendo que precisam atualizar a Bíblia, o próprio Papa querendo atualizar a Bíblia, quer dizer, fazer outra Bíblia, porque aquela Bíblia já não vale mais. Então, para mim, o anticristo ele está às portas. Sim. Eu vejo isso, porque você vê essa eleição nos Estados Unidos aí, o Trump, que é um camarada mais conservador, todos batalharam de todas as formas. Eu acho que a mídia, infelizmente, ela trabalha contra o país, ela não é uma mídia séria, ela é parcial. Quando ela quer colocar alguém no governo, ela faz de tudo para aquilo ali aparecer. Eu acho que deveria cortar as asinhas da mídia nesse sentido. Você é imparcial ou os seus negócios não andam. Porque, cara, é uma briga constante contra Bolsonaro, contra Trump, contra todo o movimento conservador no mundo todo, cara. E isso daí é preocupante. Você vê lá a vitória de Joe Biden, né? Joe Biden, e a gente vê que essa vitória aí já é meio estranha. Ele já começou, antes de assumir, já começou a ameaçar os Estados Unidos, o Brasil. É um negócio muito estranho, cara, que está acontecendo no mundo. Para mim, já está chegando os fins dos tempos já. Eu ainda espero ver meus netos, né? Mas se não der para ver, a gente vai ver lá na glória, não vamos lembrar disso. Sim. E assim, não apenas no âmbito natural, né, nós somos atacados com relação ao pecado, mas também, né, reverendo, no âmbito emocional, né, a dor, a ansiedade também são características comuns, né, humanas comuns, como, por exemplo, a inveja, o ódio, a amargura, né, a ganância, e sim, até mesmo nós, como filhos de Deus, nós não nos encontramos livres, né, dessa influência do mundo, né, e além disso, Satanás ele ataca implacavelmente, né, a nossa fé. Né? Isso é verdade, com certeza nós estamos numa guerra contra este mundo tenebroso, né? E, portanto, meu amado irmão, a gente tem que estar preparado. A igreja, eu acredito que ela precisa de uma chacoalhada, sabe? Porque tem muita coisa, tem muito crente oba-oba dentro da igreja, tem muito crente que não vai, não lê Bíblia, não ora, não participa, não se envolve, não trabalha no reino de Deus. Eu acho que na hora que vier os momentos críticos, né, da igreja, as perseguições, aquilo que a Bíblia fala em relação à igreja que vai ser perseguida, eu acredito que tem muito crente que vai cair fora e nós vamos ver quem é a igreja de fato. Sim. Né? Esse é um problema muito, muito perigoso para nós. Estamos nos aproximando desse perigo. Essa situação ela está cada vez mais evidente no seio das igrejas. Não sei se você percebe, eu não sei qual que é a sua igreja, mas eu vejo que isso tem acontecido em várias igrejas. É isso aí, pessoal. Hoje, nesse episódio, nós vamos estar falando, né, sobre a oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o participante de hoje é o reverendo Silas Daniel, pastor da 5ª Igreja Presbiteriana do Santo Agostinho, em Volta Redonda. Então, meus irmãos, não saiam daí, nós vamos para o Jabá e nós voltamos rapidinho. O
Ministério Reformai é a maior plataforma de teologia reformada. Lá você encontra conteúdos clássicos, históricos e contemporâneos da teologia reformada para enriquecer a sua vida em Cristo. Lá você encontra também podcasts, artigos, e-books e muito mais. No Reformai, sua vida será conduzida à santidade pessoal e à comunhão com Cristo para a glória do nosso Deus. Acesse o link que está abaixo deste podcast e faça a sua assinatura agora mesmo. Assinando pelo código Teologicamente15, você terá um super desconto. O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado Aprendendo com o Texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá. Muito bem, estamos de volta. Bem, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, nos diz o seguinte: Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Reverendo, qual é o significado dessa petição? Bem, eu entendo que nessa petição, em primeiro lugar, nós não estamos livres da tentação, né? Isso é evidente. O texto é bem claro: e não nos deixe cair em tentação, é porque nós atravessaremos por ela. Uhum. É igual, eu sempre explico isso como uma pinguela. Você sabe o que é que pinguela? Pinguela é aquele pedaço de madeira que liga as margens de um rio, né? Você passa sobre ela, ele fica praticamente em cima da água. Uhum. Né? É aquele pedaço de madeira que você atravessa como se fosse uma ponte, que lá chama-se pinguela. E às vezes você tem que passar equilibrando, porque como é um pedaço de madeira roliço, você tem que equilibrar para não cair dentro da água. Então nós vivemos nessas circunstâncias nesse mundo. A gente está nesse mundo atravessando como se fosse uma pinguela, e a água está lá embaixo, correndo a todo vapor, né? Uhum. E a gente precisa tomar cuidado, a gente tem que ter o equilíbrio. Então, quando o texto nos diz, não nos deixe cair em tentação, não significa que nós estamos incólumes a não ser tentados, mas estamos sim, como diz, à mercê da tentação a todo instante. Uhum. Todo e qualquer momento, seja no seu pensamento, seja nas suas palavras, seja nas suas ações. Às vezes nós temos que tomar cuidado, né? Às vezes o camarada entra na nossa frente com o carro, a gente vai lá e começa a brigar com ele, e isso daí acaba mostrando um pouco do nosso eu, né? Então, quando diz assim, não nos deixe cair em tentação, é uma petição divina, né? Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orarem, é justamente porque ele sabia que há momentos que nós precisamos da mão de Deus. Se não for a mão de Deus, nós não conseguimos manter-nos de pé nessa pinguela, e com certeza escorregaremos. E quando nós escorregamos e caímos, a gente tem que se levantar e buscar a presença de Deus, buscar a orientação do Espírito Santo, para que a gente consiga não somente receber o perdão dos nossos pecados, como também voltar à nossa íntima comunhão com o Salvador. Então, o significado dessa petição, eu entendo justamente isso: não nos deixe cair em tentação, na possibilidade, nós estamos na possibilidade de ser tentados, né? Mas, e também quando diz assim, mas livra-nos do mal, e aí a gente vai tratar isso daí, esse livro do mal, mais para baixo, né? Mas eu acredito que livrar do mal é livrar dos momentos críticos que a vida nos impõe, tentando avassalar a nossa fé. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso, como o senhor já falou a respeito dessa livra-nos do mal, né, no final dessa petição, esse mal aí, ele seria um mal qualquer? Seria um mal, como a gente falou aqui no começo, um mal natural, um mal psicológico, um mal emocional, ou até mesmo pela tentação que vem de Satanás? Que mal seria esse aí? Olha, eu entendo que aí nós teremos que
buscar sermos livrados de tudo aquilo que realmente é prejudicial a nós. Pode ser até pelas atitudes, né, as atividades satânicas, demoníacas, como também o pecado que ainda habita em nós, né? Aquele velho ditado de Paulo, né? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Desventurado homem que sou, é uma luta interna, é a luta da carne contra o espírito. Então, nós temos o mal interior, né? Aquele que está dentro de nós, já pertencente à velha natureza, na qual também nós precisamos pedir ao Senhor para que nos livre desse mal, que muitas vezes acaba imperando em nosso ser e tomando, assim, as rédeas da nossa vida e causando grandes prejuízos na esfera espiritual. Temos o mal externo, que é o diabo e os seus anjos, que a todo instante quer, né, fazer-nos tropeçar. A Bíblia nos diz isso, que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. Então, esse mal também se refere a Satanás, né? Isso, toda a sua corja, né, que tenta destruir aqueles que são do Senhor, porque aqueles que são deles não tem tanta preocupação, mas aqueles que são do Senhor, esses sim, eles têm essa preocupação de atentar. E o mal que muitas vezes são pessoas que tentam nos prejudicar, pessoas que tentam nos roubar, um ladrão, uma pessoa que possa fazer um mal para a nossa família, um estupro. Assim como Davi falava, né? Livra-nos do homem violento, né? Livra-nos do homem violento. E hoje nós temos muito, né, a ver com isso. Eu estou aqui no bairro Santo Agostinho, está havendo aí um tal de toque de recolher, porque há um confronto entre dois comandos de bandidos. Olha onde que nós chegamos, ficar à mercê dos bandidos, porque eles vão sair na rua e eles não querem ninguém na rua para não ferir ninguém. Então, olha só que situação que nós chegamos. Então, isso é o mal. Então, às vezes, a gente precisa saber que Deus está nos orientando. Eu tenho até uma ilustração de um camarada que foi à igreja e ouviu, né, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal, né? Então lá está o anjo do Senhor. Então nós temos esse anjo do nosso lado. E ele ouviu aquela pregação, ficou muito entusiasmado com aquela pregação. E o que ocorreu? Ele começou a entrar nos becos mais escuros, e as pessoas falaram: você vai passar por esse lugar aí, é muito perigoso. Não, a Bíblia diz, né? Aquele que é o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e os livra. E aí ele passava. Aí fazia das coisas mais absurdas, como se, assim, sempre falando essa máxima, né? Um dia ele resolveu fazer uma visita a um amigo dele numa fazenda. Estava lá esse amigo dele, ele foi fazer, e quando ele chegou lá na porteira, tinha um camarada em cima do poste, né, da porteira. Perguntou para ele onde que ele iria. Ele falou assim: não, eu vou entrar aí para fazer uma visita a um amigo meu. Aí o cara que estava sentado na porteira falou assim: meu querido, não faz isso não, porque tem um touro solto, furiosíssimo aí. E ele está atacando todas as pessoas, tudo que encontra na frente ele vai atacar. Então, enquanto não prenderem ele, eu peço para você que não entre. Aí o cara deu aquele testemunho de crente, né? Não, eu creio que Deus está ao meu lado. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então eu vou ser livre disso. E aí ele entrou. Mas não andou muito tempo, muito para dentro lá da fazenda. Quando ele chegou em determinada curva lá, deu de cara com o tal touro. Esse touro deu uma bufada e saiu correndo atrás dele. Ele saiu maluco, abrindo o mato no peito e conseguiu, por fim, pular a cerca de arame farpado, se machucou tudo. Aí chegou lá, bravo, para falar com o pastor, né? Falei: pastor, que negócio é esse? O senhor falou para mim que a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, e aí?
aconteceu isso na minha vida, dei testemunho para o camarada que estava lá em cima da porteira, e agora quando eu entro, o touro vem atrás de mim, cadê esse anjo? Aí o pastor falou assim, olha, o anjo estava lá na porteira, te avisando, você que não deu ouvidos a ele. Então, muitas vezes, o que acontece conosco, Herbert, é justamente isso daí. A gente não percebe que Deus está tentando nos livrar de determinadas circunstâncias e nós avançamos o sinal. E aí nós damos mal. É o que diz lá o texto do Salmo 60, se não me falha a memória. Deixei-os andar na teimosia do seu coração, sem os seus próprios conselhos. Porque se eles me ouvissem, eu lhe daria o que é de melhor. Mas o meu povo não quis me ouvir a minha voz e não me atender, então deixei eles andar na teimosia do seu coração. E tem pessoas teimosas. Esse texto da palavra de Deus, ele nos faz refletir que nós somos tão dependentes de Deus que nós não sabemos quando o mal está ao nosso lado. Nós podemos orar aqui para que o mal não entre nesse lugar. Santo Agostinho não seja invadido por ninguém. Esse é o poder da oração. O mal está aí, pronto para nos derrubar. E nós temos que orar. Eu me lembro que a rainha da Inglaterra, quando soube que a Espanha estava para invadir a Inglaterra com a sua chamada invencível armada espanhola, e aquele povo da Inglaterra se colocou em oração, e oraram, e a armada, a chamada invencível armada espanhola, se dissipou no mar. De 100 e poucos navios, poucos voltaram para casa, o restante acabou no mar. Então você vê que Deus, ele nos livra do mal quando nós também nos colocamos diante dele em oração. Por isso que faz parte da oração o fato de você suplicar não ser tentado e livrar-se do mal, e ser livre do mal. Porque o mal está no nosso próximo, está no diabo, está dentro de nós. O senhor chegou num ponto que eu acho interessante também, que nós também, né? Esse mal também está dentro de nós, né? Isso também nós pedimos para que Deus livre-nos de nós mesmos, né? Sim. Olha, não é Paulo que diz lá em Romanos, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se quero fazer o bem, não faço. E o mal que eu não faço, aliás, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É uma luta. A Bíblia diz que é uma luta da carne contra o espírito que habita em nós. E essa luta ela só termina quando fecharmos os olhos para esse mundo com uma glória. Não vai terminar nunca. Uhum. Tanto é que Jesus, quando colocou na oração do Pai Nosso, na oração do Senhor, que a gente conhece, ele colocou esse detalhe exatamente sabendo que nós enfrentaríamos diversas tentações e aflições. O próprio Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Paulo, quando exorta aos presbíteros de Mileto, aliás, os presbíteros de Éfeso que estavam em Mileto, na sua passagem por ali, né, no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, ele mesmo fala, ele falou assim, olha, depois da minha saída, adentrarão lobos vorazes no seio da igreja. Então, cara, a gente tem que saber que o mal, ele não é só o diabo, é tudo aquilo que procura prejudicar o cristão. Inclusive a sua velha natureza, o seu eu, aquilo que está dentro de você, que muitas vezes ele vem à tona, e às vezes a gente acaba fazendo. Nos relacionamentos interpessoais, principalmente, no relacionamento com a esposa, com os filhos, a gente acaba estourando e falando coisas que não devíamos falar, ou tomando atitudes que nós não devíamos tomar. Perdemos a cabeça, como diz o outro, né? O ditado popular. As pessoas perdem a cabeça, perdem a noção do que fazem, numa briga tola, né, de trânsito, pode sair mal. Eu conheço uma pessoa que levou um tiro num posto a gás. Ele parou o carro dele para colocar gás, e nisso entrou um outro carro e passou na frente dele, estacionou e foi lá para colocar gás na frente dele. Ele saiu lá e conversou com o cara, falou assim, cara, você não podia ter feito isso, eu estava na fila.
Parece-me que ele falou calmamente, mas de repente pode não ter sido assim. O cara saiu dali, abasteceu, saiu dali, voltou com uma arma e atirou nele. E era um policial. Então ele ficou hoje paraplégico, que acertou a coluna dele. Olha só que situação. E às vezes a gente atravessa momentos críticos na vida porque Deus nos livra do mal. Herbert, eu vou contar uma história para você. Desculpe se eu estou gastando muito tempo, Pode, mas... ficar à vontade. Eu era seminarista ainda quando eu fui fazer um trabalho de férias na cidade de Votuporanga. Votuporanga é uma cidade muito grande e dominada pelo espiritismo. Bom, pelo menos na época era, não sei se hoje é também. E eu estava me hospedando aos fundos da igreja, no centro da cidade. Era uma igreja muito bonita. Lá no fundo da igreja tinha uma sala lá em cima e prepararam aquela sala para ser o meu lugar onde eu estaria ali para participar, para passar um mês. Aí eu ia comer, né, almoçar, jantar na casa dos cristãos que estavam me oferecendo. E certa feita uma família me convidou para ir jantar na casa deles. E eu sou uma pessoa assim, onde eu estou eu converso, rapaz, quando eu vejo a hora já foi. E aí eu estava lá, eu jantei, tomei a sobremesa, e aí eles começaram a falar de determinados assuntos pertinentes a problemas que eles tiveram há um tempo atrás, onde que o diabo atuou na vida de algumas pessoas, enfim, estava ali conversando. Bom, já estava ficando tarde, eu tinha que ir embora. Ao sair da casa, eu tinha que ir numa linha reta, aproximadamente uns 5, 6, 7 quarteirões, eu não me lembro agora quanto. E era uma rua muito escura, havia muitas árvores que tapavam a luz dos postes. E eu me propus aí, eu nunca tive medo de nada nesse sentido, né? Eu estava muito tranquilo, achei que a nossa visita ali foi uma visita excelente, a pessoa ouviu muito bem as nossas recomendações. E na hora que eu estava caminhando, Herbert, um ônibus da Itamaraty, aqueles ônibus leito, ônibus que só para nas rodoviárias. Eles não param em outro ponto nenhum. Eles só param na rodoviária para pegar os seus passageiros. De repente, o ônibus para do meu lado. O motorista abre a porta, pergunta se eu estava indo para a rodoviária. Eu falei assim, não, eu não estava nem com mala. Não tinha nada na mão. Está indo para a rodoviária? Não, não estou não. Mas eu estou indo ali para frente, eu vou até ali na praça. Então entra aqui, deixa eu dar uma carona. Não entendi, né? Entrei dentro de um ônibus, ali junto com o motorista, tinha uma porta fechada, que era ônibus leito, estava todo mundo dormindo lá dentro, aquele ônibus escuro, ninguém vê nada. Aí ele andou, conversou um pouco comigo, quando chegou lá na praça que eu tinha que descer, ele tinha que continuar para ir para a rodoviária e eu ia para a igreja. Eu desci e fui em direção à igreja. Eu fiquei pensando, por que um cara, motorista de ônibus, para no nada, à noite, altas horas da noite, não era assim, quase meia-noite, ele me para, abre a porta e me dá carona sem me conhecer. E outra coisa, Herbert, se fosse um carro para me dar carona, não entrava. Sim. Mas tinha que ser um ônibus. Para mim, nada mais é de que o anjo do Senhor era o motorista daquele ônibus. Eu acredito, talvez, eu penso que talvez não tinha ninguém no interior daquele ônibus, foi colocado aquele ônibus ali, você está entendendo? Talvez era um ônibus verdadeiro, com gente lá dentro, o motorista real, mas o motorista foi tocado por Deus para abrir a porta para eu poder entrar. Sim. Coisa que o motorista jamais poderia fazer, ele seria despedido. Se alguém dentro do ônibus visse aquilo lá e fizesse uma reclamação, ele seria demitido da empresa. Não pode de jeito nenhum, é proibido. Para mim, Deus me livrou do mal. Sim. Naquele caminho, naquele trajeto, havia algo estranho que poderia afetar ou tirar minha própria vida. Poderia haver vândalos que pudessem me atacar, que pudesse me bater, pudesse me machucar. Naquela época não tinha celular, né?
Eles não iam roubar nada de mim, não tinha nada. Eu era seminarista tem alguma coisa? Não tem nada, né? Sim. Aí, então, eu fiquei pensando muito, Herbert, até hoje. Isso já faz aproximadamente uns, sei lá, eu estou com 34 anos de ordenado, mais 2 nesse período aí de licenciatura, deve ter aí uns 35, 36 anos. É uma coisa que eu não sei explicar, mas no dia que eu estiver lá no céu, sim, aí eu vou convidar você para a gente tirar um bate-papo com Jesus lá e saber qual anjo que foi me ajudar. Eu sei o que tinha naquele caminho. Ele vai me colocar um vídeo lá, eu assim, ó, o que te esperava aqui? E aí eu vou perguntar o que tinha quem era aquele motorista? Era um anjo mesmo? Era um motorista normal? Tinha gente dentro daquele ônibus? Aquele ônibus apareceu do nada? Eu já ouvi histórias de professor meu lá no seminário que falou assim, olha, aconteceu algumas coisas interessantes. Isso na nossa teologia reformada, nós chamamos de angiologia, aonde é a ação dos anjos, né? Se os anjos operam, é porque eles querem nos livrar do mal, com certeza. E às vezes eles queimam as asas por nós, cara, porque eu vou dizer, a gente é burro mesmo, a gente faz qualquer coisa que bota os anjos aí para queimar as asas dos perigos que eles atravessam por nós. Então eu vejo que quando você fala assim, livra-nos do mal, esta é uma realidade. Deus me livrou do mal. Não sei que tinha. Pode ser que não seja nada, mas para mim foi. Não existe outra razão. Se fosse um carro que passasse ali e o cara abrisse a porta e perguntasse onde você vai, eu falei, eu vou entrar de noite, cara, num carro que eu não tenho, num carro de estranho, mas no ônibus eu entraria. Uhum. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. No ônibus eu entraria. Tanto é que eu entrei. Deus está me livrando do mal? Tá. Quantas vezes ele livrou, às vezes na estrada, em situações, muitas vezes que nós nos encontramos, ele nos livra do mal, de acidentes, de incidentes que nós podemos ter. Às vezes nós passamos por cada uma, né? E a gente vê a mão de Deus ali, operando. Isso. E o senhor falou também um pouco no início a respeito de tentação, né? E o texto também, a gente lendo o texto, diz, né? Não nos deixes cair em tentação. O senhor até chegou a falar a exemplo do apóstolo Paulo, né? Mas o que é, reverendo, tentação? Eu sei que há muita confusão, né, em relação a ser tentado, o que é tentação. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente aí, o que é ser tentado, né? Eu vou, mais uma vez, eu sou assim, pessoas que falam um pouco das minhas experiências, né? Eu me lembro quando eu estava para fazer a minha pública profissão de fé, antes um pouco, eu conversei com um pastor, falei assim, pastor, é o seguinte, para fazer a pública profissão de fé, eu preciso parar de pecar, eu preciso vencer todas as tentações. Ele falou assim, isso nunca vai acontecer, né? Porque por mais que você faça a sua pública profissão de fé, você vai continuar sendo tentado. Agora, o fato de ser tentado, a gente precisa tomar muito cuidado. O fato de ser tentado não é pecado, porque Jesus não foi. Sim. Nós vemos aí a tentação no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas, a tentação de Jesus no deserto. Então, ser tentado não é pecado, o problema é cair na tentação. O texto está dizendo assim, que não nos deixe cair na tentação. Uhum. E a palavra de Deus também nos diz que nós seremos tentados a todo instante, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém para nos tragar. E é de suma importância nós sabermos uma coisa, o diabo ele é astuto, ele tem mais de 6.000 anos de experiência com o povo dessa terra, e ele sabe aonde ele vai apertar o nosso calo. Ele conhece muito bem, sabe o que passa, não que passa na nossa mente, mas conhece-nos mais do que ninguém. Então ele sabe como tentar, e ele vai tentar-nos naquilo que são os nossos pontos fracos, que são apenas, eu destaco aqui, pelo menos 3. O poder, né, é um deles, nós vemos o dinheiro, que é o outro deles, e o sexo. Então, nós vemos aí 3 áreas
né? Que nós vemos que se ramificam, né, a tentação. Então, a gente tem que conhecer o nosso calcanhar de Aquiles, né? Você já ouviu falar de Aquiles? Ele tinha um ponto fraco, exatamente no calcanhar, onde ele outrora levou ele levou uma flechada exatamente no calcanhar, por isso chama-se calcanhar de Aquiles. Então, é o nosso ponto fraco, na verdade, esse é o ponto fraco. A gente tem que cuidar dos nossos pontos fracos, né? A tentação está aí. Agora também tem uma coisa, Deus também não nos dá uma tentação, não permite que nós sejamos, olha só, Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Uhum. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos provê livramento de sorte que nós possamos suportar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, se não me falha a memória. Eu acho que eu já estou ficando velho, estou perdendo um pouco os textos, tá? Então, eu vejo nesse sentido, a tentação ela está sempre ao nosso redor, mas só que ninguém pode dizer assim, eu caí porque ela foi maior que eu podia. Não, ninguém cai numa tentação maior do que ele pode suportar. Isso é uma verdade. Todos nós caímos numa tentação que podemos suportar, porque Deus, como diz o ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, Deus nos dá a tentação, Ele nos permite, não nos dá, mas nos permite ser tentado dentro daquilo que nós podemos aguentar. Por exemplo, se eu estivesse no lugar de Jó, eu acho que eu não aguentaria não, Emerson. Pensou se chegar a receber a notícia de 10 filhos que morreram? Não importa tantas riquezas, não, mas tudo ficou para trás quando chegou assim, 10 filhos, seus 10 filhos, todos eles morreram, numa só vez. Já pensou um pai enterrando 10 filhos de uma vez? Cara, por isso que a mulher, eu até não tiro muito a razão da mulher de Jó, não, porque realmente ela estava passando por uma depressão, ela não sabia o que estava falando mais, né? Mas ela estava lá para falar aquilo, né? Ela estava lá para falar aquilo, e ela falou daquilo que realmente ela estava vivendo, né? Amaldiçoe esse teu Deus e morra. Por quê? Porque, né? Mas uma coisa interessante é que ele não largou aquela mulher e nem ela largou ele, né? Porque pelo texto diz que eles conseguiram mais 10 filhos e não fala que era com outra mulher. Então provavelmente ela se arrependeu depois, o texto não fala, mas são coisas, sabe? São pressões que nós passamos. Eu não aguentaria a tentação de Jó. Talvez Jó não aguentaria a minha tentação, porque a gente vai falar assim, a sua tentação, aquilo que você é resistente. Talvez Jó não fosse resistente tanto assim em alguns setores da vida dele. Mas o diabo foi lá e tentou ele naquilo que, no seu calcanhar de Aquiles. E ele bravamente resistiu, inclusive os seus amigos que falavam para ele que ele havia pecado, que ele precisava se arrepender, e ele falava que não tinha feito nada de errado. E é justamente assim que eu vejo a tentação. A tentação é algo que está às portas. Ela é provocada também pela nossa velha natureza. Às vezes nós não precisamos nem culpar tanto o diabo assim, não, tá? Às vezes a gente joga toda a culpa no diabo e o diabo não tem tanta culpa assim. Nós estamos aqui quietos, conversando um com o outro, de repente nem o diabo está aqui nos assistindo, ele não é onipresente, mas às vezes no meu pensamento eu começo a pensar umas ideias meio malucas aqui, e o diabo não está nem aí, partiu da minha carne, uma tentação. Às vezes até o diabo colocou alguma coisa durante o dia para que eu viesse no futuro a ser tentado por mim mesmo, ou por ele, ou pelas pessoas, né? Como eu disse agora há pouco, às vezes o mal vem de encontro a você, agora é saber a sua reação em relação a esse mal. A sua reação pode fazer com que você peque. Então, o mal que nos sobrevém é uma forma de testar a nossa fé também, a nossa comunhão. Então, eu vejo que ser tentado é justamente isso daí, né? A tentação, o que é ser tentado é você passar, como eu disse no princípio, naquela pinguela, sabedor que você pode escorregar, mas você precisa estar seguro em Deus e pedir, clamar para Deus para que você não caia. Às vezes você sabe o perigo que você está atravessando, você sabe o que está acontecendo, aí tem hora que você precisa, né, ter firmeza. Assim como
José do Egito. José do Egito era o segundo, né? Não, ele era o servo de Potifar, né? Era o maior na casa de Potifar. Tudo estava sob sua administração. No entanto, quando uma mulher fogosa vai em cima de José do Egito, ele viu aquela figura maravilhosa. Ele falou assim, nossa, mas se ele fica ali, ele não sai correndo, ele daria vazão à tentação. E é justamente isso. Deus nos livra quando ele põe para nós uma porta de saída. Sai por essa porta aqui. São coisas que a gente precisa aprender na vida cristã, né? Não permitir com que a tentação sobrevenha e vença, mas pelo contrário, sempre buscar a Deus, a sua direção para que nós não caiamos em tentação. E vou dizer uma coisa para você, a maioria dos cristãos não oram isso. É ou não é verdade? Sim, sim. Faça as suas orações, aí você observe as orações que nós fazemos dentro da igreja. Ninguém pede para que sejamos livres das tentações que nos cercam, não nos dê, desculpe, para que nós não venhamos a cair nas tentações e também sermos livres do mal. Ninguém faz essa oração. Essa parte da oração ninguém faz. Agora, a parte de perdão, todo mundo quer perdão, isso é uma questão lógica, né? O pão de cada dia, todos nós queremos, mas essa parte final, que é uma parte muito importante, aliás, todas as partes da oração do Pai Nosso é importante, porque a oração do Pai Nosso é dividida em duas partes, né? A primeira tem 3 pontos e a segunda também tem 3 pontos. A primeira é direcionada a Deus e a segunda é direcionada a nós mesmos, né? Quando fala Pai Nosso, santificados, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome, teu nome, já é uma petição, aliás, uma colocação em relação a Deus, é o reconhecimento de Deus sobre todas as coisas, a santidade de Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tudo em relação a Deus. Aí depois começa em relação a nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Então, você vê, são as 3 partes em cima direcionadas a Deus, 3 direcionadas a nós mesmos. Então, nessa parte, nós somos até relapsos, né? Não pedir a Deus que nos livre da tentação. Eu creio que José do Egito, naquele momento, ele fez uma oração muito forte para que Deus o livrasse da tentação. E ele correu da tentação. Pagou caro por isso? Pagou, mas depois, no final, foi abençoado. É isso que nós temos que entender. Quando nós fugimos da tentação, quando nós não caímos na tentação, o diabo fica furioso e ele vai tentar, de outra forma, procurar atrapalhar a nossa vida. E, portanto, nós temos que ficar firmes, né? E lembrar que é interessante no texto da tentação de Jesus, não sei se você observou lá embaixo, e terminadas as tentações, deixou o diabo até o momento oportuno. Ou seja, o diabo ele te tenta, mas ele volta depois para um momento oportuno para tentar te também tirar do foco e fazer com que você caia e se sinta culpado disso, né? Agora, uma coisa importante, a gente atravessar a tentação sem cair é uma vitória muito grande, mas quando nós caímos, a Bíblia diz assim, se você confessar o seu pecado e deixar, você alcança a misericórdia. Então, não precisa temer, né? Caiu, levanta, Deus é com você, tá? É isso que eu ensino, eu posso falar para você o que significa tentação e o que é ser tentado. Interessante que Calvino, ele comentando a respeito dessa parte da oração, essa parte da petição da oração do Pai Nosso, ele, a respeito da tentação, ele fala, né, que nós somos tentados de 2 formas, né? A tentação ela vem da direita e da esquerda. Da direita, né, ele fala que são as riquezas, são os prazeres, as honras, né, deste mundo, que com essas tentações, né, ela é tão doce, Calvino ele diz, que ela nos faz esquecer de Deus.
Mas tem outro ponto também, que é a tentação que vem da esquerda, que é a pobreza, né? Que são as aflições, que às vezes a gente esquece, né? Que às vezes a gente fala só nesse âmbito do prazer, da luxúria, da riqueza, mas esquece também que a pobreza, né? As aflições, as dificuldades desse mundo, também é uma tentação que faz com que nós, Calvino ele vai dizer, né? Que por conta dessas dificuldades, né? A gente se sinta frustrados, desanimados e assim a gente perca a certeza ou a esperança em Deus, né? Então, segundo Calvino nesse comentário dele, a tentação ela vem da esquerda e da direita, né? Da direita seriam as riquezas, os prazeres deste mundo, e da esquerda seria aí a pobreza, as fragilidades, as dificuldades desse mundo, né? Agur já dizia isso lá em Provérbios, no capítulo 30, né? Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Sim. E se eu ficasse pobre demais, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Uhum. Então, a gente precisa pedir, esse voto de pobreza é uma besteira que o romanismo inventou. Você não pode pedir para ser pobre, você precisa ter as suas condições, a ponto de dizer, como disse Davi, né? Jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Pobres nós vamos ter conosco, mas o crente em Cristo Jesus, ele não pode se considerar e ficar na pobreza. Se ele fica na pobreza é porque ele não tem capacidade para crescer, ou ele não entendeu o que a Bíblia diz, né? E às vezes ele fica satisfeito, às vezes Deus permite que ele fique ali naquela pobreza, mas satisfeito. Mas eu já vi pessoas ricas e simplesmente são pessoas fantásticas, maravilhosas, certo? Crentes verdadeiros, pessoas que têm cultura e servem o Senhor. Então, é um perigo. As riquezas nos afastam de Deus, dizendo quem é Deus, né? Quem é você? Quem é o Senhor? Né? Eu posso as coisas. Aí depois, quando está próximo da morte, ele vai ver que não podia nada. E por um outro lado, nós temos as pessoas pobres demais que, às vezes, elas são levadas por outras pessoas que tentam ajudar e etc. tal, né? Vêm a roubar. Né? Quantas pessoas estão roubando porque perderam o emprego? Coisas dessa natureza. Então eu vejo que o texto aqui de Provérbios, o sábio Agur, ele é o indicador para Calvino, né? Mas vamos lá. Reverendo, a gente falou aqui um pouquinho do significado dessa petição, mas qual seria aí os propósitos, né? O propósito dessa petição de forma mais objetiva? Qual seria aí os propósitos dessa petição? Eu acho que em tudo que nós falamos aqui, eu acho que está incluso o propósito. O propósito é justamente viver uma vida santa, uma vida sem quedas, uma vida não infalível, porque ninguém é infalível. A Bíblia diz assim que quem não peca está mentindo. Então, a gente tem que aprender a ser uma vida mais envolvida com Deus, onde que o pecado diminui, as tentações também a gente sabe passar com tranquilidade. Quanto mais intimidade que você tem com Deus, mais você vai saber suportar e atravessar as tentações e o mal não te atingirá tão fácil. Eu vejo que o propósito dessa petição é manter uma fidelidade com Deus. Eu acho que a fidelidade é algo fundamental. Confiar também, né, na providência de Deus também, né? Exato, confiar na providência de Deus. Eu acho que na providência está mais acima, não nos deixe cair, dá-nos o pão de cada dia. Eu acho que ainda mais é uma questão de providência de Deus naquilo. Mas a providência também cai nesse relação aspecto, ao mundo espiritual, né? Em relação ao mundo espiritual, Deus providencia os meios para que nós não caiamos em tentação, né? Então, ela nos ensina a ter uma afinidade com Deus para que nós não venhamos a titubear e cair em tentação. E que muitos também duvidam, né, que exista uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Talvez do modo como foi apresentado, né, por essas teologias que falam a respeito de batalha espiritual, de luta espiritual, mas essa petição também ela nos mostra, né, que existe uma batalha espiritual acontecendo, uma luta espiritual, e que às vezes nós negligenciamos essa batalha espiritual.
como o senhor mesmo falou, que às vezes nós não oramos, né, pedindo para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre, mas existe a batalha espiritual. Apesar de ter sido mal apresentada por algumas teologias, né, que a gente vê de algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, mas a batalha espiritual, a luta espiritual, ela é bíblica e ela existe, né? Então essa petição também nos traz a essa realidade, né? Sim, é verdade. Eu concordo com você plenamente. É uma batalha. Nós vivemos uma batalha. Aliás, nós temos as armaduras, né? Se nós vivemos uma batalha, por que Paulo ia falar sobre armadura se nós não temos batalha? Não é verdade? Isso mesmo. Se ele colocou que nós devemos revestir da armadura de Deus, é porque nós vamos para uma batalha. E a batalha não é contra a carne e sangue, é contra as potestades. Porque, na verdade, nós não lutamos com homens, a gente luta com as potestades. Tem muitas potestades aí que estão atuando no meio dos homens. Isso. E assim, como, se eu não me engano, Tiago disse, né? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e assim ele fugirá de vós. Então, ou seja, nós só vamos resistir ao diabo se nós nos sujeitarmos a Deus, né? Então essa é uma oração também que nos mostra a nossa sujeição a Deus, né? Isso é verdade, com certeza. Nós temos que nos sujeitar a Deus, né, e resistir ao diabo para que ele fuja de nós. É uma questão muito importante que você coloca aí, e eu também tenho que concordar plenamente com você. Nós vivemos uma batalha e nós precisamos nos sujeitar a Deus para vencer essa batalha. Não é fácil, mas é possível. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente. Eu quero pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais, que é Teologicamente Oficial. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube, como Teologicamente Oficial. Não se esqueçam de enviar os seus comentários, as suas sugestões, as suas ideias, porque a sua participação é muito importante para o crescimento desse projeto, porque tudo que nós fazemos aqui só faz sentido com a sua participação. E olha, nós estamos aí nas mais variadas plataformas de podcast. Você pode nos encontrar na Anchor, Deezer, Spotify, TuneIn e qualquer uma dessas plataformas, Google Podcast, você nos encontra por lá. Caso você ainda não tenha uma plataforma de podcast preferida, faz o seguinte, vá lá na barra de pesquisa do Google e digita lá, Teologicamente Podcast. Eu tenho certeza que vai aparecer aí diversas opções para você estar ouvindo e acompanhando os nossos episódios de podcast. Muito bem, agora eu gostaria de ouvir as considerações finais do reverendo Silas Daniel. Reverendo, não deixe também de falar no final o seu contato, as redes sociais, para o pessoal entrar em contato com você também futuramente, caso assim eles desejem. Sim, com certeza. Bom, as minhas considerações finais, eu gostaria de ressaltar aquilo que eu já disse há poucos instantes atrás. Eu acho que esse versículo da oração de Jesus está sendo muito esquecido pelos crentes. Tem muito crente caindo em tentação, tem muito crente brincando de ser tentado e cair em tentação, tem muito crente que sabe que está fazendo mal e está fazendo disso uma coisa de só menos importância, relativizando muito mal. Isso é muito perigoso. Nós precisamos ser sérios em relação às questões divinas, né? E nós podemos sim resistir às tentações do diabo, às tentações desse mundo e tudo que vier contra nós. De que maneira? A Bíblia diz que nós devemos guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra ele, né? Guarda nos corações as tuas palavras para não pecar contra ti, diz o salmista, né? A Bíblia ainda nos ensina que nós precisamos nos santificar, porque Deus exige santidade de nós. Então, com a santidade da nossa vida, de uma vida de intimidade com Deus, a gente busca a santidade. E através da santidade, nós nos tornamos mais hábeis a passar pela tentação. Eu vejo a tentação da seguinte forma. A tentação é como uma pedra no meio do caminho. Você gosta de levar um tombo?
ninguém gosta de cair. Mas há possibilidade? Há, com certeza. Quem nunca caiu? Até mesmo depois de muitos anos já sem cair, sem levar um tombo, de repente você tropeça e cai, ou escorrega em alguma coisa e leva um tombo. Assim também acontece conosco na vida espiritual. Sempre estaremos vulneráveis a ser tentados. Mas tem um detalhe: as pessoas que procuram exercitar-se na fé em Cristo Jesus, elas evitam a todo custo a tentação, elas aprendem a superar a tentação. Vamos colocar aqui o exemplo da bicicleta. Quando a gente não sabe andar de bicicleta, a gente precisa de 2 rodinhas. Eu me lembro disso, que eu precisava de 2 rodinhas atrás. E depois a gente aprende a andar de bicicleta e depois tira as rodinhas e a gente vai muito bem, vai uma beleza. E é assim que a vida espiritual, quando você consegue ter o equilíbrio diante de determinada circunstância que a vida nos impõe, Deus já te preparou para isso, já preparou seu coração para você vencer aquela tentação. Mas tome cuidado, não significa que você não pode cair. Às vezes você está andando de bicicleta, muito seguro de si, muito tranquilo. O que vai acontecer lá na frente? Você não viu uma pedra, ela bate e você vem por cima da bicicleta e cai. Esses dias atrás eu me lembro que eu estava eu e meu filho com um carro, nós estávamos passando uma rua e vinha uma senhora numa bicicleta com a criança. E de repente o pezinho da criança que estava sentado no canto da frente entrou na raia da bicicleta. E na hora que ele entrou, bateu no garfo da bicicleta, o pé dele, e travou a bicicleta de forma que a mãe dele a bicicleta empinou sobre o pneu da frente, a mãe veio sobre ele. Rapaz, um tombo danado. Agora, imagina, aquela senhora queria cair, queria machucar seu filho? Jamais. Mas é um acidente, é uma chamada acidente de percurso. A gente está sujeito nesses acidentes de percurso também a cair na tentação. Mas a Bíblia diz que se nós cairmos na tentação, nós devemos confessar os nossos pecados ao nosso Pai, porque Ele é fiel e justo, e haverá de perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu digo para você, tentação está aí, mas a gente pode amadurecer bastante para não cair nela, né? Porque só cai aquelas pessoas que não aprenderam a andar direito, aquelas pessoas que ainda têm problemas seríssimos no pé e a toda hora está caindo. Então, nós precisamos aprender a nos firmar em Cristo Jesus, numa vida de intimidade e santidade, e vencer assim as tentações. Amém? Amém, reverendo. Eu quero agradecer aqui a sua participação, as suas palavras. Muito obrigado aí pelo seu tempo disponível. Eu sei que é muita correria do dia a dia, então por isso eu agradeço aí a sua disponibilidade. Espero que o senhor possa estar voltando aqui mais vezes no Teologicamente para a gente poder estar batendo um papo, conversando, porque isso que a gente faz aqui é um bate-papo, é uma conversa, né, sobre determinado texto, e que eu acredito que todos aqueles que estarão ouvindo serão abençoados por cada palavra que o senhor disse aqui. Eu também quero agradecer, Herbert, pela participação. Espero em Deus mesmo que muitas pessoas que estão ouvindo o podcast podem ser esclarecidas em relação a esse último ponto da oração do Pai Nosso. Eu quero deixar aqui o meu abraço a você, a todos os ouvintes que estarão ligados nesse podcast. Tenho certeza que eles estão sendo abençoados e continuarão sendo abençoados. Agora, deixa eu me falar, se você quer entrar em contato comigo, meu telefone de WhatsApp é 24, é o código 988 32 48 90. Vou repetir, 24 é o código 988 32 48 90. Nós estamos aí, eu não tenho muito tempo para ficar mexendo em Facebook, Instagram, eu pouco coloco coisas ali. Mas se precisar, entre em contato comigo, mais no WhatsApp mesmo. Tá? Eu só mais atento por isso mesmo. Então, mas se precisar, se a gente achar alguma conversa lá no Google, no Meet, né? No Meet não, desculpe, nas mensagens do WhatsApp ou nas mensagens que mandam pelo Facebook, né? A gente
vai responder com o maior carinho. Pode até que eu demore um pouco, mas pode entrar em contato, pode me ligar, estarei sempre à disposição. Okay? E a porta da igreja sempre estará aberta para todos aqueles que desejarem. Nós temos aí a Quinta Igreja também presente no YouTube, você procura lá, Quinta Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Você assistirá todas as lives, né, de todos os cultos, de todos os estudos bíblicos, escola dominical que nós fazemos aqui na igreja. Tá? Ali tem todos eles gravados, inclusive até Augusto Nicodemos, que já esteve conosco, está lá gravado. Então, fique bem à vontade, né, para participar, entrar conosco, assistir e, quando assistir, deixar o seu comentário, o seu nome e o lugar de onde você está falando para a gente poder identificar você também. Vai ser uma alegria. Também temos aí o Facebook da igreja, também temos o Instagram, tudo da Quinta Igreja. Botou Quinta Igreja, você vai achar tudo lá. E o endereço é Rua Aracaju 213, bairro Santo Agostinho, aqui nessa região, aqui, nesse bairro aqui de Volta Redonda. E lembrar que atualmente nós estamos fazendo, né, excepcionalmente, na escola dominical às 10 horas da manhã e às 19h30 o nosso culto, assim como às 19h30 também é o nosso estudo bíblico. Então, você é o nosso convidado a participar e é uma alegria. Se você quiser entrar em contato conosco, quiser saber mais alguma coisa, fique bem à vontade. Nós teremos o maior prazer de atender ou sua ligação ou então responder a sua mensagem no WhatsApp. Amém. Olha, eu quero agradecer também vocês que nos ouviram até o final. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.